Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal falando de assuntos sobre saúde, né? Coisa gostosa de se falar e que faz bem para todos nós, né? Hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho dedicado boa parte da minha vida a isso: a tecnologia e a inovação na odontologia, permitindo que a Dental Clínica seja hoje uma das clínicas mais modernas do planeta, aqui em Açu. Nós temos duas clínicas, uma em Natal e outra em Açu. Eu costumo dizer que a Dental Clínica em Natal é uma das melhores clínicas do estado, ela é fantástica, mas a clínica de Açu ela é diferente. Ela vai um pouco além, ela se torna algo indescritível. Para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo agora mais 3 consultórios, vamos ficar com 20 consultórios. Nós vamos ficar com perto de 900 metros quadrados de clínica e tecnologia é o que não falta. E hoje vamos falar muito sobre essa situação de tecnologia, o que pode ajudar a sua vida na odontologia. Será que a odontologia seria só aquela coisa de antigamente, que é extrair os dentes, fazer uma limpezinha, botar uma prótese? Será que é isso? Fazer só algum tipo de obturação, restauração? Ou será que é muito mais do que isso? Hoje nós temos à disposição muitos equipamentos que podem nos ajudar bastante e fazer o que antes era impensável se tornar realidade. Eu vou começar falando da tecnologia de uma coisa que se tornou relativamente comum hoje no mundo e que eu tive o privilégio de ser um dos primeiros no Rio Grande do Norte a começar a fazer. Foram os implantes osso-integrados. Já temos quase 14 mil implantes colocados na boca das pessoas. E o que é o implante? Quando eu me formei há 34 anos era tão interessante, porque isso era um sonho. Se falava, não, existe uma pesquisa na Suécia onde se pode, no lugar onde falta um dente, você vai colocar uma espécie de parafuso lá dentro e aquilo vai funcionar como se fosse uma raiz do dente. E a gente pensava, isso é coisa de louco, isso não vai acontecer. Aconteceu. Aconteceu e aconteceu muito bem. Hoje, uma pessoa que perde os dentes, a gente pode substituir aquela região que foi perdida, não ter que usar uma prótese, porque uma prótese repõe muito pouco, somente 25% da força de mastigação, e quem usa prótese sabe disso. É uma coisa desagradável, desconfortável, que faz você perder um pouco do gosto que você tem pela comida. Não tem tanta força de mastigação e ainda pode gerar um certo transtorno com o seu cônjuge ou até passar vergonha em algumas situações. O implante não. É aquela estrutura que pode ficar fixa, que pode ficar preso e que você pode meio como que inclusive tentar arrancar dali e não vai conseguir, né? Porque o negócio está firme, está forte e está bonito. Um implante com uma coroa de porcelana, por exemplo, muitas vezes engana até dentista. O dentista vai olhar e vai dizer, não, isso é um dente, e na realidade seria um implante. Então, temos essas possibilidades e o implante se tornou então uma realidade. Graças a Deus, eu fui um dos primeiros a fazer isso no Rio Grande do Norte e já tem um longo caminho e cada vez mais a gente tem melhorado as técnicas. Hoje existe, por exemplo, uma técnica chamada Sleeve Sensitive, onde a gente consegue fazer uma tal da cirurgia guiada, que vocês talvez já tenham ouvido falar disso, que é você fazer tudo sem precisar de cortes, nem precisar de pontos. Faz só um pequeno furinho e nesse furo se coloca o implante e muitas vezes você consegue colocar até a própria coroa, que é essa parte de fora do dente, mastigando no mesmo dia. Imagina, você vem, bota um dente, bota um implante, bota a coroa e sai mordendo sem precisar de pontos, sem precisar se preocupar com o pós-operatório. Lógico, a gente ainda usa um anti-inflamatório, analgésico, mas nada demais. Tudo isso é possível. E na Dental Clínica nós temos tudo. Nós temos, além do programa, nós temos as impressoras, as fresadoras, os scanners, o tomógrafo que faz tudo isso. Que, aliás, é uma coisa que a gente vai falar agora também. Eu estou correndo só um pouquinho, mas não demais, porque tem tanta tecnologia na Dental Clínica que a gente precisa remir o tempo e poder, então, conversar sobre as outras tecnologias. Eu diria que uma das coisas mais fantásticas que eu já vi, e eu não sonhava que isso fosse acontecer há 34 anos, quando eu me formei, que é o CAD/CAM, que o nome comercial é o CEREC da Sirona. Tem um equipamento que você escaneia, que você vai filmar os dentes, né? E essa imagem vai para o computador e a partir daquilo o computador ele pode projetar uma faceta, uma coroa. E eu sou a prova viva disso. Eu
Todos os meus dentes hoje, eles eram pequenininhos e eu os aumentei. E quando eu sorrio, o que você vê são facetas de porcelana. Eu tenho 30 na boca. E isso tudo feito na hora. Você imagina que numa manhã eu fiz esses 4 dentes da frente. Você imagina isso. Vem com o scanner, a imagem vai para o computador e a partir daquilo ali o computador, ele mesmo projeta o que vai ser feito para uma fresadora, como se fosse um torno mecânico, que vai pegar um bloco de porcelana pura e fazer isso. Nós somos os únicos da região que tem esses equipamentos. Por sinal, pessoal, em primeira mão falando para vocês, nós fechamos negócio e deve estar chegando nesses próximos dias o sexto scanner e a 5ª fresadora. Nesse momento, um scanner e uma fresadora estão em desuso, então nós temos 5 scanners funcionando nas dentais clínicas, nas 2 dentais, na Dental Clínica de Açu e na Dental Clínica de Natal. E nós temos 4 fresadoras, que são esses equipamentos que formam a coroa, né, ou a faceta, ou a lente de contato, ou a própria obturação de porcelana. Então, tecnologia lá em cima, tecnologia de última geração. Hoje, se você chegar na Europa, nos Estados Unidos e perguntar para eles qual a melhor forma, a forma mais, digamos assim, tecnológica e moderna de se fazer uma restauração ou obturação, eles vão falar que seria através do sistema CAD/CAM. E nós temos 5 sistemas desses. 5. E aí na Sul, viu? Orgulho de ser açuense. Não é? Então nós temos isso também como tecnologia. Uma terceira máquina que eu colocaria como tendo mudado completamente a visão de como a gente via a parte de dentro do nosso organismo, foi o tomógrafo, né? Quando eu comecei a fazer odontologia, a tomografia era uma coisa de outro mundo. E ela existia, ela estava começando a existir praticamente para a medicina, não existia para odontologia. Há 26 anos, quando eu comecei a fazer implantes, a gente não tinha praticamente tomografia para odontologia. A gente fazia umas técnicas para conseguir fazer umas radiografias. E aí foi quando eu comprei o meu primeiro radiografia panorâmica. Único na região, ninguém tinha, somente a gente. E a gente se especializou nesse tipo de coisa, ser o primeiro a fazer, né? E aí essa parte da radiografia depois se tornou um tomógrafo. Nós fomos o primeiro tomógrafo da região também. Na tomografia a gente consegue ver a imagem em 3D, em 3 dimensões, dos ossos, dos dentes. A gente consegue ver casos de cânceres, a gente consegue ver situações em que eu posso medir aquele osso em centésimos de milímetros. O nosso tomógrafo é um tomógrafo alemão de última geração e a gente consegue coisas fantásticas com ele, verificar onde é que eu posso colocar um implante ou não, se eu tenho um tipo de infecção. Sabe, alguns pacientes chegam para nós com os dentes, por exemplo, para fazer um transplante, e aí os médicos exigem que seja feito um check-up geral para ver se está tudo bem. E a gente tem condições de ver hoje detalhes mínimos que uma radiografia não consegue ver. Então nada contra os dentistas que têm só radiografia no seu consultório, mas um tomógrafo é outra coisa, sabe? É outro nível, é outra qualidade, a gente cresceu, a gente se superou muito mais. Hoje a grande maioria dos consultórios, como eles não têm um tomógrafo, eles requisitam uma tomografia para alguma clínica que tenha tomógrafo, né? Na nossa clínica nós temos o nosso próprio tomógrafo, então eu preciso de fazer uma tomografia, eu vou ali na sala do tomógrafo, faço aquela análise, em 5 minutos eu estou vendo junto com o paciente. Então você imagina, eu tenho toda a tecnologia dos implantes, eu tenho toda a tecnologia do CEREC, o CAD/CAM, aquele que faz as coroas e facetas, e eu tenho a tecnologia do tomógrafo. Isso é tudo? Não, pessoal, temos muito mais, né? Recentemente tem sido falado muito, porque os médicos, alguns do Conselho de Medicina, não permitem que se faça, por exemplo, a analgesia relativa com gás, que é o óxido nitroso, que é um gás que nós na Dental Clínica fomos os primeiros a usar na região. Na verdade, eu estou com uma dúvida, mas me parece que fomos os primeiros a usar no Rio Grande do Norte. E esse gás nós já usamos há 22 anos. Na época já existia essa problemática com o Conselho de Medicina que não permitia que os dentistas usassem o gás. O gás é um gás que ele serve para fazer uma analgesia, ele deixa você mais relaxado. Alguns dizem assim, não, ele vai diminuir a dor, isso não existe, tá? Ele não funciona como anestesia, ele não faz você dormir,
Isso não acontece. Ele dá uma relaxada, né? É uma relaxada. Na verdade, hoje a gente tem percebido que não vale muito a pena usá-lo na maioria das vezes. Por quê? Porque é algo fraco, ele não tem tanta potência, digamos assim. E além do que, a máscara que se usa, por exemplo, eu que sou cirurgião, se for fazer uma cirurgia na região anterior, na parte de cima, digamos assim, na parte superior, fica difícil fazer com o tipo de terminal que ele usa para levar o gás até o nariz. O pessoal chama de focinho de porco, né? Que fica meio gordinho aqui em cima do nariz. Ele atrapalha para fazer procedimentos. Então, numa situação como essa, eu tenho que usar um catéter normal, que aí esse catéter fica mais discreto. Mas ainda assim, você não vai ter uma situação em que vou ficar completamente anestesiado, vou ficar dormindo, eu que tenho temor de odontologia. Não, isso não existe, não é assim que funciona. E por não funcionar assim, a gente percebeu que a situação química, um ansiolítico ou um hipnótico, que são substâncias que fazem você ficar bem mais relaxado, extremamente mais relaxado, eles se tornaram muito mais eficientes do que o gás. Então, apesar de ter o gás óxido nitroso há 22 anos, nós usamos pouco, porque na verdade ele não tem tanta potência assim. Mas temos, e fomos os primeiros a ter. A gente sempre fez questão disso. Quando foi fazer clareamento, por exemplo, nós fomos os primeiros a ter o Photofluid, que era um tipo de lâmpada que fazia clareamento. Deixamos de usá-lo, porque ele já não é tão eficiente. Então tem outras coisas mais eficientes hoje em dia. E aí eu vou falar um pouco ainda mais sobre duas outras técnicas principalmente. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo. O intervalinho comercial agora só para a gente tomar um cafezinho, tá bom? Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal, 99981-6640. Olá pessoal, estou de volta falando sobre as tecnologias na odontologia. Já falamos um pouco aqui sobre o CAD/CAM, que é aquele sistema em que você escaneia a boca e faz coroas, facetas, lentes de contato e restaurações na hora, sem precisar ficar indo para o laboratório, sem precisar fazer aquelas moldagens, aquelas papinhas, né? Aqueles inconvenientes, e tudo isso feito naquele mesmo instante. Eu me lembro até de um paciente nosso que estava visitando a família aqui, ele é do Mato Grosso, e ele chegou para mim: quebrei um dente hoje de manhã e eu vou pegar um avião hoje à tarde e eu não tenho tempo para fazer uma coroa, porque precisa de muitas idas e vindas. E falei: não, se resolve na mesma hora. Não, mas isso não existe, eu não quero provisório. Claro que existe. Fui mostrar para ele, ele ficou encantado, e desde então ele vem de lá para cá para tratar conosco, e eu fico muito feliz e honrado com isso, né? Falamos também sobre o tomógrafo, o raio-x panorâmico que nós temos já há muitos anos, e o tomógrafo também, tomógrafo alemão de última geração, de altíssima qualidade. Falamos ainda sobre os implantes e as técnicas do Sleeve Sensitive, que é aquela possibilidade de fazer o implante na mesma sessão já com a coroa. Tudo isso a Dental Clínica já tem há algum tempo. Nós fomos sempre os primeiros a ter esse tipo de situação. Mas agora, depois do intervalo comercial, eu queria falar basicamente de duas coisas. Uma delas é a minha menina dos olhos, que eu fui o primeiro no Rio Grande do Norte, e continuamos sempre à frente, de uma forma que ninguém nunca conseguiu se igualar a nós, talvez porque não quisessem, né? Mas nós quisemos investir demais. É o laser. Mas antes de falar do laser, eu ainda vou falar de uma tecnologia, que é uma centrífuga, que a gente consegue colher sangue e fazer o tal do PRF, Platelets Rich Fibrins, que é um tipo de situação em que, a partir do sangue do paciente, você pode enriquecer um enxerto, para fazer um enxerto de gengiva, um enxerto ósseo. E nós temos tudo isso na Dental Clínica, inclusive sobre as possibilidades dos enxertos. Algumas pessoas que sofrem acidentes e perdem parte da estrutura óssea, ou mesmo porque perderam todos os dentes há muito tempo, e
o osso, como diz o matuto, ele está murcho, né? Ele afundou, ele diminuiu, ele reabsorveu, e a gente tem condições de reconstruir aquilo para se colocar, por exemplo, implantes, e isso também faz parte de uma excelente tecnologia. Tecnologia de última geração, tecnologia que nós temos na Dental Clínica há anos. Nós fazemos enxertos há 26 anos. Começamos fazendo enxerto com o osso do próprio paciente, hoje em dia se usa osso bovino. É um osso alemão, chamado biópsia, ele vem numa situação muito interessante, onde as células são retiradas e só sobra a parte inorgânica, que funciona muito bem. E para aqueles que não querem osso animal, tem também a hidroxiapatita, que funciona como se fosse um osso, digamos assim, sintético, né? E a Dental Clínica, não preciso dizer para vocês já sabem, nós temos tudo isso. Mas, pessoal, eu quero me ater agora, falamos um pouco sobre a questão do óxido nitroso, que nós já temos há 22 anos, fomos os primeiros na toda a região, e se brincar, os primeiros do Rio Grande do Norte a tê-lo, há 22 anos. Hoje está bastante em desuso, inclusive porque de vez em quando volta à tona, o Conselho de Medicina não quer aceitar que se faça isso em clínicas odontológicas. Eles querem exigir que seja feito somente para o médico. Bom, eu não vou entrar no mérito da questão, se é assim, se não é, se deve ou não deve. Isso é o que está acontecendo hoje. Existe uma certa celeuma aí entre Conselho de Medicina e Conselho de Odontologia, e agora o setor judiciário entrou no meio também. Então eu estou vendo de distante, até porque não interessa muito para nós. O óxido nitroso, né, esse gás óxido nitroso, ele nem é tão eficiente assim. Alguns comprimidos de um ansiolítico podem funcionar muito melhor, numa situação muito mais interessante para o paciente. Bom, mas vamos falar então sobre o que mais interessa, que eu acho que é a revolução da odontologia neste milênio, porque as outras coisas eles surgiram no final do século passado, no final dos anos 1998, 99, isso estava acontecendo. Já isso que eu vou falar agora é desses últimos anos agora, né, que é o laser de alta potência. Tudo começou com o laser de baixa potência, era o laser de hélio-neon. Foi o primeiro que a odontologia lançou há quase 30 anos. E eu estou aqui com o meu amigo Arildo, que é testemunha disso. Nós recebemos esse laser, eu ainda trabalhava lá no consultório do meu pai, isso há quase 30 anos, talvez até um pouquinho mais do que isso, talvez 30 anos mesmo, viu, Arildo? Porque a gente está ficando meio velho. E era engraçado, porque a gente estava extasiado com aquele laser, a gente ia lá e ficava mirando com aquele laser lá na torre da Telerne na época, né? Era engraçado isso, a gente, que coisa maravilhosa e tal. E ele servia para diminuir dores, fazer um sistema meio como que de fisioterapia. E aqui mandando um abraço para o Alisson, filho de Arildo, por sinal, meu fisioterapeuta. Muito bem. E ele tem inclusive laser hoje em dia, né? Eu tive em odontologia há uns 30 anos. O Alisson não tem esse tempo de vida, né? Ele deve estar com uns 30 anos hoje, então é bem mais jovem do que eu. Mas seja como for. Então a gente comprou esse laser, depois a gente foi adquirindo outros lasers. Hoje na Dental Clínica nós devemos ter fácil uns 6 equipamentos de laser pelo menos. Mas o último que nós adquirimos o ano passado, em 2023, foi simplesmente fantástico. O laser de alta potência, o Light Touch, que é um laser israelense, que consegue fazer procedimentos simplesmente fantásticos. Você imagine para aquela pessoa que tem um temor de ir para a cadeira do dentista e que a gente consegue tirar aquela broca, aquele motorzinho e fazer uma restauração ou obturação sem precisar daquela broca. E ele limpa a cárie, ele tira a cárie do dente sem dor e em 90% dos casos sem precisar de anestesia, pessoal. É simplesmente fantástico. Você imagina isso. Então, quando a gente discute sobre se óxido nitroso funciona ou não, ou se ele é mais fraquinho do que um ansiolítico e tal, na maioria das vezes você não precisa de nada disso, porque os procedimentos com dor estão se acabando em odontologia. Hoje, com esse laser, a gente consegue fazer cirurgias de gengiva, onde a gente remove a gengiva sem dor e sem anestesia. Imagina, você faz um implante, quando você vai fazer a reabertura daquilo, que você tem que expor o implante para começar a fazer a coroa, imagine fazer tudo isso sem dor e sem anestesia. Né? Em 90% dos casos isso é totalmente possível. Então,
é algo simplesmente fantástico. E não para por aí. O laser, ele surgiu para fazer tratamento de ronco. Imagina aquela pessoa que tem inclusive apneia noturna, que é aquela situação de você não conseguir respirar adequadamente, porque simplesmente para de respirar durante o sono. É uma situação crítica que os médicos têm um certo receio e que tem que tratar. Então é interessante que numa situação como essa, porque está com a região do palato mole um pouco mais embaixo, a gente consegue levantar aquilo ali através do laser, sem dor, sem anestesia, de uma forma muito interessante, muito prática. Claro, precisa fazer um determinado procedimento, são pelo menos 6 sessões de meia hora. Mas a coisa funciona maravilhosamente bem. A gente tem tido excelentes resultados, inclusive a nossa paciente que esteve numa situação muito ruim, os médicos estavam preocupados com ela, ela conseguiu melhorar assustadoramente a qualidade de sono dela. Então a gente consegue tratar restaurações, a gente consegue tratar, matar bactérias dentro do tratamento de canal, a gente consegue fazer reaberturas e cortes de gengiva e osso, na maioria das vezes sem anestesia. A gente consegue fazer obturações sem precisar da anestesia, sem precisar daquele botozinho, não é? De uma forma simplesmente fantástica. A gente consegue dessensibilizar hoje em dia, principalmente as pessoas que fazem bruxismo e fazem por ansiedade, principalmente, elas muitas vezes chegam para nós com os dentes com a sensibilidade exagerada, aquela coisa de você vai tomar água gelada e dói, e você não consegue mais tomar água gelada, e às vezes até água normal, natural, dói também. E o laser, na maioria dos casos, a gente consegue com 30 segundos, pessoal, 30 segundos, às vezes precisa de 1 minuto, a gente consegue dessensibilizar o dente e já foi. Tipo, o paciente chega para nós com aquela dorzinha chata, faz o laser, ele toma água gelada na hora e diz, não deu mais nada. Então o laser ele é simplesmente fantástico. E a gente já tem até um programa que foi, logo que nós compramos esse laser há 1 ano, e falamos sobre ele o programa todo, né? E eu acho que no futuro a gente vai precisar falar isso, porque já estamos chegando no final do programa, não tem mais tempo. Eu quero, nesse momento, dizer que eu me sinto muito agradecido à nossa região toda. Não é à toa que nós estamos passando esse programa hoje em várias rádios, são 6 rádios em 5 cidades. Eu fico muito feliz que vocês estejam nos ouvindo. Mandem comentários para nós adoramos isso. Temos respondido as perguntas que vocês têm feito, seja aqui, seja no nosso canal, no WhatsApp, ou mesmo no Instagram. Então, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 999816640 e tirem todas as suas dúvidas. Quero mandar um forte abraço a vocês, dizer que na próxima semana nós estaremos de volta, eu e toda a equipe junto comigo da Dental Clínica, fazendo esse programa para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.